Boa tarde, Santa Catarina. Começa agora a versão SC do Jogo Aberto nesta terça-feira, dia 11 de março. Muita coisa pra gente falar por aqui. Essa muita coisa resume-se a futebol catarinense. Dá uma olhada nos destaques. E o Tropa aguarda a ajuda dos advogados para escalar o Figueira. Eu imagino como ele deve estar sentindo um pouco de nervosismo e ansiedade. Jack quer afinar ataque diante do Furacão. Tá faltando um detalhezinho final. Ex-jogador de campeonato amador com chances de ser titular no Tigre. Eu fico feliz por estar tendo essa oportunidade. Mitrobala pode ter até 3 desfalques contra o Criciúma. Torcida desafia time do Avaí para amistoso. Se o time perder o amistoso, todos os jogadores deverão ser afastados. Neném corre contra o tempo para reforçar a Chape. Schwenk fala sobre a volta aos gramados. Acho que com 22 dias já dá para voltar a jogar. Tem também as últimas da Juve do Norte, do Bruscão e do Atlético de Mirama. E ainda vamos para a terceira seletiva do mês de março, do gol mais bonito de 2014 e do prêmio Luva de Ouro. Tem cada golaço, cada defesa, meu irmão, e quem vai me ajudar a escolher hoje é o nosso companheiro da Band FM, Band SC, o polivalente Claudionir Miranda, já está em nossos estúdios. Lembrando sempre, através das redes sociais, você interage com a nossa equipe e fica 100% por dentro do futebol do nosso estado. No Facebook é /Jogo Aberto a fanpage, Twitter e Instagram, @Jogo Aberto SC. Uma rápida parada e depois do intervalo, 100% Santa Catarina Futebol Clube. A gente já volta. Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência aqui com a gente no Jogo Aberto SC, a casa do futebol catarinense. Comigo está ele, parceiro Claudionir Miranda, meu irmão. Hoje vamos começar o programa falando do prêmio Luva de Ouro. Que, aliás, o Thiago Volpe falou sobre isso já logo após o jogo com o Metropolitano. Mas deve estar concorrendo pelas belas defesas que fez. O goleiro do Metropolitano, João Paulo, também foi muito bem na partida. E os goleiros nessa rodada foram literalmente estraga-prazeres. Dá uma olhada. Para muita gente, a expressão mais sublime do futebol é o gol. Mas em todo lugar tem os estraga-prazeres. No caso do catarinense, são os goleiros. Mas eles barraram os gols de um jeito bonito, viu? A primeira defesaça foi do goleiro Ivan, do Jack. Lulinha arriscou de longe e ele foi buscar. No mesmo jogo, o Galato foi como um papagaio. Foi o estraga-prazer do Jack, que nem o papagaio estraga-prazer que a gente mostrou antes, entendeu? Deixa pra lá. O Rodolfo do Marcílio também barrou um chutaço do Avaí. E pra fechar, o estraga-prazer do Metropolitano foi Thiago Volpe, do Figueira. Barrou esse chute do Reinaldo. E aí, foi a defesa da rodada? E aí, senhor Claudionir Miranda, com quem você fica? Ivan do Joinville, belíssima defesa, bola no ângulo, quase que indefensável. Ele foi lá e buscou. Fico contigo, o Ivan, que é um dos grandes nomes já há algum tempo, né? Depois que o Wilson deixou aqui Santa Catarina, eu acho que o Ivan assumiu esse posto, melhor goleiro de Santa Catarina. Não tenha dúvida, o Ivan tá muito bem. E essa, olha o defesaço que ele fez, meu amigo. Rapaz... Tem a torcedor lá atrás comemorando. Já, os caras já levantados já. Ó, levantou o braço e botou a mão na cabeça. Ó, que defesaço. Esse é o tipo de defesa que deve ser aplaudido, inclusive, pelos adversários. Foi uma defesa muito bonita e difícil. Geralmente, quando acontece esse tipo de defesa, o jogador vai ali, bate na mão do goleiro, vai outro adversário, bate na mão, reconhecendo que, de fato, foi um fato absolutamente marcante. É defesa fantástica, excepcional para o narrador, viu? Ah, é? Narrador Como é que falaria, Ivan? Defender. Tá? Defender. Maravilhosa a defesa do Ivan, pode ter certeza. É isso aí. Pois bem, então o Ivan passou pela seletiva, tá entre os finalistas do mês de março, lembrando que aí sai um representante do mês para lá no fim do ano disputar o prêmio Luva de Ouro. Claudionir Miranda e os brigões do clássico ontem foram novamente assunto, dessa vez no pleno do TJD. Não esperava outra coisa, a confirmação daquilo que já havia sido julgado e havia sido apenado.
Os jogadores mereceram a pena, Eduardo Neto teve sua pena reduzida e aí as demais questões foram mantidas. A única alteração que aconteceu, eu entendo, até que deveria ser mantida a punição financeira, tanto para Figueirense como para Avaí. Acredito que devia ser mantida, acabou não sendo, foram absolvidos, nenhum dos dois mais vai pagar R$5.000. No entanto, com relação a Marquinhos, com relação a Everton Santos, com relação ao jogador Eduardo Costa, Lúcio Maranhão, Dudu, o Dudu acho que como o jogador deveria ser absolvido, já cumpriu a pena, tudo bem, vai pro futebol. O Dudu acho que foi o mais injustiçado de todos. Tem um detalhe, né? A Procuradoria apresentou até uma sugestão para aumentar a pena do NEM, mas ela acabou sendo mantida, um jogo só. Na tua interpretação, tá de boa realmente um jogo pro NEM, que já cumpriu? Poderia ser aumentada pelo que o NEM fez, poderia sim, acredito, mas como no primeiro julgamento já pegou uma parteira, foi mantido assim como os demais jogadores. Entendo que errou, que acertou, nesse caso, a Justiça do Futebol em Santa Catarina, a Justiça Desportiva, acertou porque não se aceita mais esse tipo de coisa. Vamos esquecer esse clássico? Agora os jogadores com certeza não vão esquecer. E a punição acaba sendo também para os clubes, porque o Avaí não vai ter Marquinhos, o Avaí não vai ter Eduardo Costa e o Figueirense não vai ter Everton Santos. Pois bem, a gente vai para uma rápida parada. Depois do intervalo, tem gols mais bonitos, tem Brusque, Atlético de Birama, a Juve e muito mais. Daqui a pouco, assista o mais completo noticiário esportivo de Santa Catarina. O Figueira quer quebrar o tabu e vencer fora de casa. Na quarta-feira, enfrenta o Joinville na Arena. Pensar sempre em somar pontos fora de casa. Fazer os 3 pontos e depois pensar no jogo de fora. Eu vou entrar mais confiante e mais determinado para que o gol saia mais fácil. E a Mancha Azul, principal torcida organizada do clube, usou o Facebook para desafiar o time de Pingo. A recuperação tá andando bem, o inchaço já saiu. Todos os times da nossa terra, da nossa gente, num só programa. Isso é Jogo Aberto SC! Jogo Aberto Santa Catarina. Oferecimento. 12:41. Voltamos com o Jogo Aberto SC e começamos esse bloco falando do Joinville. Para o volante Igor, falta apenas um pequeno detalhe para o Jack ir mais longe no estadual. A gente tá produzindo, tá faltando ali o detalhezinho final, né? A produção tá acontecendo. Os homens de lado estão produzindo, tá tendo jogada aérea com o Jael, mas tá faltando um detalhezinho final, que com o Marcílio Dias nós criamos e concluímos. Os últimos 2 jogos ficou faltando, mas Deus quiser agora quarta-feira vai voltar tudo ao normal. E aí, Cláudio mirando o Joinville, que tem criado muitas jogadas. A gente já viu esse time do Joinville, é bom, do Emerson Maria, bem treinado por ele. Cria jogadas no meio, cria jogadas pelo lado. Aí o Jael agora tá entrando no time. Aos poucos esse Joinville vai ganhando corpo, não só pro catarinense, mas principalmente pra Série B. O Joinville, você já sabe o que é o esquema tático do Joinville. O time que toca bem a bola, sabe manter a bola no seu próprio campo e sair pro jogo. O que aconteceu com o Jael? Foi muito bem na sua estreia, não confirmou no jogo seguinte. Agora, o Joinville realmente tem um belíssimo time, mas precisa vencer. Tem obrigação de vitória contra o Figueirense, senão acaba se complicando. Vai ser o segundo jogo que faz em casa. Vamos dar uma olhadinha no que diz a rapaziada no Facebook, na fanpage do Jack. Olha lá, o pessoal fala assim, ó. O Jonathan Lázaro tá dizendo que vai ser 2-1 pro Furacão, porque o próximo jogo é contra o Figueira. Amarildo Sadovski, o Jack precisa de um atacante que faça gols, Calorino. O time é muito bom, mas peca nas finalizações. É um time que vem tocando bem a bola, foi o que eu disse. Sabe jogar pelas laterais, no entanto, as laterais de Joinville estão com problema para chegar na linha de fundo. E essa é uma correção que deve fazer o Emerson Maria. Mais um pouquinho de atenção aí pra rapaziada no Facebook. Figueira tá dizendo que é eterno freguês. Douglas Vitor. Matheus Nascimento diz que vai ser 2-1 pro Coelho. Evandro Souza. Douglas Vitor, só pra lembrar, quando foi o último jogo do Furacão e Jack? A rapaziada já começa a debater. Sim, é lógico. O último jogo foi no Scarpelli com vitória do Figueirense. Muito bem, agora sim, 12:43. Atenção, Fábio Leonardo, tá na hora do teu remédio, meu irmão, de assistir a sua matéria do Figueira. Porque por aqui, do lado do estádio Orlando Scarpelli, muitas novidades. Tem inclusive jogador voltando de empréstimo, hein? Hoje o Figueira completa 100 dias sem vencer fora de casa. A última vez, em 2013, contra o Avaí por 4-0. Momentos que não serão esquecidos por nenhum alvinegro, mas que precisam ser atualizados. Neste catarinense, foram 4 empates e uma derrota longe do Scarpelli. A situação é complicada, mas nada de pânico. Não é isso, Dudu?
A gente classificou não vencendo fora e provavelmente, do jeito que está esse quadrangular final, se a gente continuar empatando fora e ganhando em casa, a gente provavelmente também classifique. Tem que pensar sempre em somar pontos fora de casa, é o que está acontecendo, estamos somando fora e fazendo nossa lição de casa e por enquanto está dando tudo certo. E o Figueirense começa a fazer as contas, quer finalizar o quadrangular com 12 pontos. Para isso, precisa conquistar 8 dos 4 jogos que ainda restam. E tomar cuidado, o próximo jogo será fora de casa contra o Joinville. O foco é balançar as redes. Vinícius Eutrópio vem trabalhando com um time ofensivo, com Everton Santos, Ricardo Bueno e Dudu. Só que com um novo julgamento pela confusão no clássico, o Figueirense deve ficar sem Everton e o grupo pode sentir. Ele está ajudando pra caramba a nossa equipe. Se a gente ficasse sem o Everton, ia ficar um pouquinho difícil, né? Mas eu imagino como ele deve estar sentindo um pouco de nervosismo e ansiedade. Dudu já cumpriu sua punição e está livre para jogar. E para quem sabe repetir o mesmo feito do último jogo longe da torcida. Muito bem, meio-dia e 45 minutos, Claudionir Miranda, meu irmão, eu vou te perguntar o seguinte: o Everton Santos hoje faz muita falta para o Figueirense, mesmo não marcando tantos gols? Muita falta porque o trabalho tático do Everton Santos é muito interessante. Ele joga com 2 jogadores abertos, ou o Dudu ou Everton Santos. Deve e ser aí o o que Vitor Júnior acontece? se não conseguiu efeito suspensivo, né? Todos os dois acabam voltando para a marcação, tanto o Dudu como o Everton Santos, mais ainda o Everton Santos. O Figueirense tem praticado um bom futebol, tanto dentro como fora de casa. A vitória fora de casa pode acontecer ao natural em algum momento. Teve até a chance nos pés de Denner contra o Metropolitano. Aliás, eu quero fazer aqui uma colocação com relação a 2 jogadores que estão aparecendo e são da base do Figueirense. Denner é um deles de volante, que entrou numa fogueira danada, meu amigo, pega um quadrangular final, pega jogos decisivos, tem problema no passe, é verdade. Mas mesmo assim... Dá pra evoluir, é um cara é um jogador jovem, que desarma muito bem. E esse passe pro gol do Dudu, que muitos até acham que foi por acaso, e acabou não sendo, realmente foi um passe interessante. E o Denner perdeu a chance do gol, o que é normal para um garoto, para um volante que deve crescer no seu futebol. O outro é o Marquinhos Pedroso, que vem apresentando um bom futebol na lateral esquerda. São 2 valores que o Vinícius Eutrópio vem trabalhando. E o bom, o Figueirense começa a voltar a atenção também para os jogadores da base. E o que é importante para o Figueirense, mesmo sem vencer fora de casa, o Figueirense tem jogado bem. Vamos dar uma olhadinha na nossa fanpage no Facebook, ver o que fala a galera do Figueira por lá. O Daniel Paulo César: quebra tudo, Figueira! Toda ajuda é válida. Um abraço. Jonathan Lázaro: queria ressaltar aqui que o Figueirense Futebol Clube tem que manter seus pés no chão, jogar com humildade e, acima de tudo, ir com tranquilidade. É bem por aí, Claudio Miranda, até porque o Figueirense está fazendo sim um grande campeonato, mas ainda tem a final. Então é bom ficar de boa. O Figueirense, que vive um excelente momento no Catarinense, também ter a consciência disso, né? Que ainda faltam algumas rodadas. Até porque não classificou ainda. A situação do Figueirense é interessante, é muito interessante. Mas essa rodada, de repente, pode mudar totalmente a classificação. O Figueirense pode terminar a rodada em 3º lugar. Agora, essa questão de jogar com humildade e pés no chão, isso é a cara do seu treinador, Vinícius Eutrópio. O Figueirense tem um treinador muito consciente nesse sentido. Ele sabe da necessidade que tem o clube de Vitória, mas sabe também do potencial que tem seus jogadores. E sabe extrair dos seus jogadores o potencial necessário. Meio-dia e 48 minutos, e agora vamos falar do Metrô Bala do Vale, outro time que também disputa o quadrangular, que pro próximo jogo pode ter até 3 desfalques no Metropolitano, hein? Dá uma olhada. O técnico Abel Ribeiro ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Júnior Fel e o atacante Maurinho, titulares contra o Figueirense. Os jogadores acusaram pequenos desconfortos nesta segunda-feira, na reapresentação do grupo. Além deles, o atacante Negreiros, que foi cortado do jogo de domingo ainda no aquecimento, passa pelo mesmo motivo e também é dúvida. Diante deste cenário, Alexandre Carvalho e Edmar podem ser as novidades contra o Tigre. Sabe? Pois bem, Claudionir Miranda, quem tá jogando muita bola, você falava agora há pouquinho aqui, é o Reinaldo, né? Reinaldo, jogador muito importante, interessante, é uma referência pro time metropolitano, que não pode ficar dependente só do Maurinho. E aí, com o Reinaldo aparecendo, a meia cancha de trabalho, o Reinaldo aparece muito bem. Não fosse Thiago Volpe, Reinaldo teria feito gol nesse jogo. Muito bem, no Tigre, adversário do Metrô Bala do Vale, um gringo pode voltar a ser o titular do time. E esse moço aqui, ó, dá os parabéns pra mãe dele, hein? Baita nome. Há 6 meses ele deixou o futebol de várzea para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Marcou 9 gols pelo Taboão da Serra e acabou sendo contratado pelo Criciúma.
Esse é Gustavo, 19 anos, e candidatíssimo a usar a camisa 9, diante do Metrô, nesta quarta-feira. Eu fico feliz por estar tendo essa oportunidade que o cara vem me dando. E com certeza sim, vou entrar mais confiante e mais determinado para que o gol saia mais fácil. Sem Ronaldo Alves suspenso, Escudeiro deve ganhar uma nova chance entre os titulares. O último treino antes do jogo acontece esta tarde em Criciúma. Cláudio Miranda tem uma grande pressão lá no sul do estado para fazer esse time do Criciúma jogar, que no papel é um timaço. Se você for verificar o Campeonato Catarinense, duas grandes decepções. Uma delas, o Avaí, que teria que estar jogando muito mais e não deveria estar na hexagonal final, pelo investimento que o Avaí faz com relação a bons jogadores na sua meia-cancha. Outro, o Criciúma, maior investimento do campeonato. Ah, mas o Criciúma está no quadrangular, claro que está. Mas também está na forma que nós sabemos que chegou. E no quadrangular ainda não consigo comprovar seu bom futebol. Você diz, meu Deus, mas é verdade, é realidade. Tem os lances, que demonstrou que... Observei mais aqui atentamente. O pênalti? O pênalti não existiu. Tá. Aliás, o trio de arbitragem errou e acertou. Porque o Célio Amorim errou ao marcar o pênalti. Ainda bem que funcionou o adicional. E na sequência, errou o Bandeira, não dá impedimento. O Célio Amorim deu uma falta que não existiu. Mas nesse erro da falta, o Gustavo, que tem um bonito nome, conforme você disse, acá estava impedido. Muito bem, vamos agora começar a falar do hexagonal. O Atlético de Ibirama era a voz de Valmor Burini, da 107.9 FM. Fala pra gente, Valmor, boa tarde. Olá, Gustavo. Olá, amigos do Jogo Aberto. Estamos chegando com as informações do Atlético. O Atlético que vive uma situação delicada no hexagonal da morte do Campeonato Catarinense. Precisa vencer a Chapecoense amanhã no Estádio da Baixada ou então ver cada vez mais perto a situação da segunda divisão, coisa que na realidade nunca aconteceu dentro das quatro linhas. O Atlético nunca foi rebaixado. Disputou a segunda divisão quando se licenciou do Campeonato Catarinense. Diante dessa situação, o técnico Silvio Criciúma terá problemas para escalar a equipe. Um desses problemas é o lateral William, que estreou domingo, mas pediu para ir embora, para voltar ao Figueirense. De acordo com informações da Superintendência de Futebol, ele sofreu uma lesão e quer tratar no Figueirense. Não teria tempo hábil para se recuperar ainda no hexagonal. Outra baixa é o Marcelo Filder, que foi expulso contra o Brusque. E contra a partida, o treinador poderá contar com o retorno do jogador Capa, que cumpriu suspensão. Direto dos estúdios da 107 FM de Presidente Getúlio, repórter Valmor Burini. Grande abraço, Valmor. Grande abraço para a cidade de Presidente Getúlio. Também grande audiência aqui no Jogo Aberto SC. Vamos agora falar da Chapecoense, adversário do Atlético de Ibirama, porque por lá tem um jogador importantíssimo que pode ser já aproveitado nessa próxima partida pelo Gilmar Dalpozo. São muitos desfalques. O principal deles é o meia Regis, artilheiro do time do campeonato com 5 gols. Está suspenso e se junta a Neilson e Thiago Luiz, que acusaram desconforto muscular após a derrota para o Juventus. Bergson, Rodrigo Grau e Fabinho Alves, todos entregues ao DM, também estão fora do jogo contra o Atlético, em Ibirama. Além deles, Thiago Salete e André Paulino reforçam o time de lesionados. A boa notícia é que Neném volta de suspensão e deve ocupar a vaga deixada para o Regis. Vamos agora falar do marinheiro Marcílio Dias. O atacante Schwenk falou sobre a recuperação e a expectativa dele de voltar aos gramados. Ele que teve uma fratura seríssima no maxilar. E já tinha a boca meio frouxa assim, né, Claudinei? Imagina com o maxilar fraturado. Rapaz, tá muito corneteiro. Não, Vamos ouvir o Schwenk. Eu não tava aqui falando também. Vamos ouvir. Não tava falando nada. Tava falando sim. Tava quieto. Vamos lá. Fala pra gente aí, Schwenk. Gente boa. Creio que sim, a recuperação tá andando bem, o inchaço já saiu. Agora falta só cair um pouco dos pontos que tá dentro da boca. Eu até brinquei com o médico um dia que tinha caído 3. Ele falou assim, poxa, não se preocupa não, que ainda tem mais 37 para cair. Aí eu até fiquei um pouco assustado, mas é a recuperação, mas acho que com 22 dias já dá para voltar a jogar. Expectativa então é que o Schwenk já na próxima quarta-feira ele possa jogar com a equipe do Marcílio Dias. Ele que foi muito importante e fez falta, não só como outros jogadores que deixaram o Marcílio, Claudinei, na equipe do Marinheiro, né? Marcílio Dias, muito bem treinado pelo Macuglia, vem fazendo um grande futebol. Mas Schwenk é jogador de referência e goleador e sempre faz falta. Vamos agora falar da Juve do Norte. Abre aspas para o bad boy Jabá. Olha só o que ele falou. O pessoal tenta acabar comigo, mas minha imagem é isso aí, fazer gols e ajudar o Juventus de Jaraguá do Sul. Você concorda com ele, Claudinei? Ninguém quer acabar com o Jabá, concordo com o Sandro Ventura no que falou ontem aqui. Ele precisa de acompanhamento direto, o Jabá. Tem futebol para atuar
tanto em Santa Catarina, em qualquer clube, como fora dele. Mas com a cabeça do Jabá, a coisa foi complicada. E olha só, no Avaí um fato inusitado. A torcida organizada Mancha Azul publicou um manifesto no Facebook pedindo um jogo contra o time profissional do Avaí. Dá uma olhada. Não dá mais pra aturar. O Avaí não é pequeno a esse ponto de estar passando humilhação desse jeito, pô. O torcedor já não aguenta mais tanto sofrimento e agora o time passa por algo no mínimo inusitado. É que a Mancha Azul, principal torcida organizada do clube, usou o Facebook para desafiar o time de Pingo. No documento interessado ao presidente Nilton Macedo Machado, os torcedores propõem um amistoso entre integrantes da torcida e o time Azurra e indicam, se o time perder o amistoso, todos os jogadores deverão ser afastados e substituídos por atletas da base, até que seja montado um novo elenco. A gente até está tentando encontrar palavras aqui para descrever essa situação que a gente se encontra. É difícil falar, mas não tem nada perdido, cara. Tem que levantar o autoestima de todo mundo aí, se abraçar, porque eu tenho certeza que no final a gente vai comemorar ainda. São 8 guerras, uma já começa quarta-feira e tenho certeza que cada um que entrar dentro daquela arena ali vai estar preparado para buscar o melhor, que é a vitória que só interessa a gente. Na noite passada, o TJD julgou em segunda instância os denunciados pela briga no Clássico. Com exceção de Eduardo Neto, que teve a pena reduzida, os demais terão que cumprir a punição imposta em primeira instância. Desta forma, Eduardo Costa, que já cumpriu 2 jogos, terá mais 3 partidas de suspensão. Roberto, 5 jogos e Marquinhos, 8. Ainda hoje, o clube deverá protocolar um novo recurso com pedido de um novo efeito suspensivo para estes atletas. Pois bem, a gente até queria utilizar a nossa fanpage do Facebook, mas o pessoal baixou o nível por lá, então não dá, né, Cláudio? É legal o pessoal manter um nível bacana para que a gente possa mostrar as mensagens. Pois bem, Cláudio Oni, esse fato acerca da torcida desafiar o time, o que você acha? O nível foi mantido lá em cima, elevado, até porque é um protesto inteligente. Isso. Vai se marcar amistoso? Claro que não. Mas estão dizendo para os jogadores o seguinte: gente, vamos jogar. Vocês pedem até pro time da Mancha. Foi mais ou menos essa colocação feita. Tá se cobrando do grupo. Eu entendo que o Pingo vai dar jeito no time do Avaí. O time do Avaí vai começar a jogar. Não sei se com o Marquinhos, se com a volta do Eduardo Costa isso vai acontecer, se vai ter efeito suspensivo. Acredito que não. Nem para Figueirense, nem para Avaí. Mas acredito que o Pingo vai recuperar a autoestima e o futebol do time azul para alegria da torcida organizada do Avaí, com certeza. É um manifesto inteligente. O jogo vai acontecer? Não, não vai. Mas pelo menos estão dizendo, o recado está dado. Olha, você não está jogando é nada. Rapaziada, ó, da Mancha Azul, meus parabéns. Protesto absolutamente consciente, é isso que a gente tem que falar aqui, de forma inteligente. E amanhã o pessoal vai levar nariz de palhaço para as arquibancadas. Que fique por aí. Essa é a forma de protestar. A mensagem vai ser passada e vai evitar de um confronto entre jogador e torcedor, como aconteceu em outras vezes. E eu acredito que amanhã começa a recuperação do Avaí com o Pingo no comando. Pois bem, então agora nós vamos falar do Brusque com Alan Resine, direto da Rádio Cidade AM de Brusque. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Gustavo, amigo ligado no Jogo Aberto SC. Aqui pelos lados do Brusque Futebol Clube, o técnico Jocely dos Santos trabalhou com calma após a vitória sobre o Atlético de Ibirama na sua reestreia aqui no Brusque. Ele fez uma atividade na academia, nada de muito pesado para os atletas na recuperação, mas o Jocely tem à disposição a volta do Aldair, que foi expulso contra o Juventus em Jaraguá do Sul e cumpriu a automática no último final de semana. E além disso, o departamento médico do Brusque liberou a volta do zagueiro Neres e do Cleiton também, só que com um pouco de cuidado, até porque o clima aqui em Brusque está chuvoso e uma nova lesão muscular pode acontecer, principalmente com o Cleiton, que volta de uma lesão no músculo reto femoral. Portanto, aí o técnico Jocely dos Santos vai tentar armar um esquema para furar esse bloqueio que o Marcílio Dias impôs no primeiro turno ao Brusque Futebol Clube. Dos estúdios da Rádio Cidade, o repórter Alan Resine com as últimas do Bruscão. Grande abraço aos amigos do Jogo Aberto. Valeu, Alan, muito obrigado. Parceiraço aqui do Jogo Aberto SC, Cláudio Oni Miranda. Chegou a hora da gente escolher mais uma vez, dessa vez, os gols mais bonitos. Que rodada de gols bonitos, hein? É, e os artilheiros mostraram, sabe o quê? Qualidade. Precisão e força, muita força. Esse cara aí é Rémi Gaillard, um francês que coloca a bola onde quer. Combinação perfeita entre força e precisão, dá uma olhada. E foi a mesma combinação que os goleadores usaram nessa rodada.
Léo Franco do Marcílio Dias bateu forte e com precisão, e aí deixou o goleiro Diego plantado no chão, sem poder fazer nada. Já o Roberto do Avaí teve precisão na hora do drible e força na conclusão. Golaço. E para fechar a conta, Dudu aproveitou o lançamento preciso, ganhou na força e na velocidade e voltou para a precisão com esse toquinho por baixo. E aí, é o golaço da rodada? O Johnny Miranda e o seu voto? Roberto, Avaí. É? Golaço. Achei que também podia ter ali o gol do Tony, hein? Também achei. Pegou de primeira, Tava né? esperando o gol do Tony também, mas não... Então você... A produção não colocou o gol do Tony, né? Pois é, a produção decidiu por não colocar. Eu vou votar no gol do Léo Franco. Olha, meu irmão, que golaço fora da área. O gol no excelente passe do Denner. Deixou o Dudu na cara do gol. Olha, também outro golaço. Mas fico com o do Léo Franco. Então quem vai decidir hoje vai ser o Assis. Assis, Léo Franco, então, vai pra finalíssima do mês de março. Mais uma seletiva do Gols Mais Bonitos. Vamos dar uma olhadinha, então, no gol dele. Léo Franco, de fora da área. O Braga saiu jogando errado, mas o cara teve toda a competência para meter essa... Foi um belíssimo gol, com certeza. Eu votei no Roberto porque ele teve habilidade de trabalho com a bola. Mas... esse teu mais aí, tipo assim, mas vocês são tudo burro. Não. Assim. O que eu senti foi uma certa mágoa do segundo voto, viu? Ele tá magoado com o seu time desse Léo. Mas tudo bem, sem problema. Tá certo. Cláudio Miranda, meu parceiro, um grande abraço. Nos vemos novamente daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, jogo aberto SC. Amanhã. Amanhã, e Copa Cozinha. Copa Cozinha daqui a pouquinho, pô. Copa Cozinha, isso aí. A gente volta amanhã, 12:30. Tchau, até lá.